Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ozzy e sejam bem-vindos ou bem-vindas a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar a história da HQ A Queda do Morcego. Mas antes de irmos para a história, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal para me ajudar a produzir mais vídeos como esse. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Antes de irmos realmente para a história, é necessário que vocês conheçam dois personagens importantes para entender tudo, o Bane e o Azrael. Então eu vou resumir a origem deles dois bem rapidinho. Eu vou começar com o Bane, então vamos lá. A ilha de Santa Prisma, no Caribe, recebeu um golpe de estado e por conta disso muitas pessoas foram presas e outras mortas. Uma dessas pessoas que foram presas foi uma mulher grávida, a mãe do Bane. A mãe do Bane deu à luz dentro da prisão. E por conta da lei da prisão de que os filhos homens eram obrigados a cumprir a pena dos pais, o Bane foi condenado à prisão perpétua, ainda sendo um bebê. Quando o Bane tinha apenas 6 anos de idade, a mãe dele morreu e ele ficou sozinho na prisão. Os mortos na prisão não eram enterrados, na verdade eles eram jogados no mar para serem devorados pelos tubarões. Como o diretor da prisão não gostava dele, ele enviou o Bane para ficar junto aos criminosos adultos. Por conta disso, o Bane quase foi abusado por um detento. Só que outro detento defendeu ele, então o seu abusador e o seu salvador começaram a brigar. No meio da confusão, o Bane foi atingido e acabou caindo do 3º andar da ala de detentos. Por conta disso, o Bane acabou ficando em coma por um mês inteiro. Quando o Bane acordou, na primeira oportunidade que ele teve, ele matou o detento que queria abusar dele. Depois disso, o diretor da prisão enviou o Bane para uma solitária um pouco diferente. Nessa cela, a maré subia toda noite e ele quase morria afogado. Lá ele não recebia comida, então ele tinha que comer peixes e ratos para sobreviver e não morrer de fome. O Bane ficou ali por 10 anos, até que um dia ele foi liberado. Por conta de ter sobrevivido tanto tempo, ele acabou se tornando um tipo de lenda na prisão. Ele acabou fazendo amizade com um prisioneiro chamado Pássaro. O Pássaro ensinou o Bane a ler, e ele dava vários livros para o Bane dentro da prisão, fazendo com que ele ficasse cada vez mais preparado psicologicamente. Certo dia, o Bane foi usado de cobaia para um experimento com uma droga chamada Venom, ou em português, veneno. Essa droga faz com que ele tenha uma força e reflexos muito elevados. Mesmo sobrevivendo ao experimento, o Bane se finge de morto, então ele é jogado no mar. O Bane nada até a costa e mata o diretor da prisão e por conta disso ele acaba causando uma rebelião. Logo depois disso, o Bane vai até Gotham, junto com 3 amigos dele, o Pássaro, o Trog e o Zumbi. Outro personagem que vocês precisam conhecer é o Azrael, então eu vou contar a origem dele também bem rapidinho. Jean Paul Valley foi criado em laboratório por cientistas que alteraram seu DNA com DNA animal, deixando ele mais forte, mais rápido e mais ágil que um humano comum. Certo dia, seu pai chega em casa quase morto por causa de um combate, mas antes de morrer, ele deixa dinheiro e uma localização na Suíça para o Jean Paul e até a Ordem de São Dumas, porque lá ele ia entender tudo o que estava acontecendo. Quando o Jean Paul chegou lá, ele encontrou um anão que acabou ativando através de hipnose as habilidades de combate dele. Com isso, seu condicionamento físico foi alterado através de um processo chamado de sistema. O problema é que esse processo afeta a mente do usuário com o tempo, o deixando mais violento e com uma dupla personalidade. Na sua primeira operação como Azrael, o Jean Paul se encontra com Batman e eles entram em combate, mas rapidamente eles se entendem e depois de um tempo eles acabam se tornando amigos, já que o Jean Paul não é violento igual aos seus antecessores que usavam o manto de Azrael. O Jean Paul, depois de um tempo, acabou descobrindo a verdadeira identidade do Batman, e por conta disso ele foi para Gotham, trabalhar nas empresas Wayne. Ainda nesse período, o Jean Paul começou a ser treinado pelo Robin Tim Drake, por ordem do próprio Batman. Bom, com todo mundo apresentado, agora sim, bora pra história. Certo dia em Gotham, o Bane ataca alguns chefes do crime para perguntar sobre o Batman. O Bane então mata esses caras com a intenção de atrair o morcego. O plano dá certo, o Batman aparece, mas o Bane não permite que seus capangas ataquem o Batman,
já que ele nem seus capangas seriam capazes de vencer o Batman sem uma estratégia. O Bane então só fica analisando e estudando os movimentos do Batman. O Batman acaba entrando em combate com alguns outros criminosos, tentando descobrir os assassinos daqueles bandidos. Nesse momento o Batman salva um criminoso da morte, e o Bane nota que o Batman não mata. Isso deixa ele muito intrigado sobre o Batman. O Bane então aparece, e eles começam uma conversa. E ali o Bane ameaça o Batman, dizendo que um dia ele vai fazer o Batman implorar por piedade. Então ele vai embora. O Bane sabe que para derrotar o Batman, ele vai precisar estudar o morcego. E ele passa muito tempo estudando o Batman, analisando seus movimentos de combate, suas estratégias e sua forma de agir. Por conta das atividades como Batman, o Bruce começa a ficar cansado fisicamente e psicologicamente. Esse cansaço do Batman evolui tanto que chega a ter dias que ele não consegue nem ficar em pé. Por conta das atividades como Batman, o Bruce é obrigado a ir atrás de uma médica, a doutora Chandra. Ela também era a médica que tratava do pai do Tim Drake. Nos dias em que o Batman estava muito fatigado, o Robin e o Azrael iam para a luta contra o crime juntos. Eles tornam uma ótima dupla, só que às vezes o Azrael perdia o controle durante as lutas. Ele ficava muito violento, só que eles sabem que aquilo não é de propósito, mas sim a culpa é do sistema que transformou o Jean Paul em Azrael. Certo dia o Bane descobre que o Batman é Bruce Wayne. Depois de tanto tempo estudando o Batman, assim que ele vê o Bruce, ele nota na hora que o Bruce é o Batman. Por conta disso, em um dos dias em que o Bruce não consegue atuar como Batman, o Robin pede ajuda do Azrael para ajudar. E ele dá o traje do Batman para o Azrael se passar pelo morcego para lutar com o crocodilo. Porém eles encontram o Bane, e o Bane nota na hora que aquele cara é um impostor e não o verdadeiro Batman. O Bane então vai até o asilo Arkham e explode uma parte do asilo, causando uma rebelião e fazendo com que vários vilões do Batman consigam fugir. Isso obriga o Batman a ir atrás de cada um desses criminosos que fugiram, mesmo que ele esteja cansado fisicamente e psicologicamente. O Batman vai ter que enfrentar em sequência todos os seus maiores inimigos. O Robin consegue capturar o Charada, mas o Batman fica responsável em capturar a maior parte dos vilões. O Batman enfrenta o Chapeleiro Louco, o Amígdala, o Saz, a Era Venenosa e o Vagalume. Eles conseguem prender todos esses vilões. Os únicos que eles conseguem derrotar, mas não prender, é o Coringa e o Espantalho. Os dois fizeram uma parceria e sequestraram o prefeito de Gotham, mas o Batman consegue salvar ele, só que eles não conseguem capturar os dois vilões. Logo depois de salvar o prefeito, o Batman encontra os 3 capangas do Bane. Primeiro ele luta com o Trog, logo depois ele luta com o Zumbi e por último ele luta com o Pássaro. O Batman consegue vencer esses 3, mas por conta de tantas batalhas anteriores contra vários criminosos, o Batman acaba ficando completamente fatigado e cansado. O Batman então vai para a mansão, e ao chegar na mansão Wayne, ele encontra o Alfred caído no chão, desmaiado. Além do Alfred, ele se surpreende ao ver que o Bane está ali. Nessa hora o Bruce fica completamente apavorado. O Bruce diz que vai acabar com essa situação ali mesmo, e ele parte para a luta. Só que o Bane está no ápice do vigor físico dele. Já o Bruce está muito cansado e sem energias. Por conta disso, o Bruce é espancado de um jeito inimaginável, e ele mal consegue se defender dos golpes do Bane. Eles levam essa luta para Batcaverna, onde o Bruce é espancado quase até a morte. O Bane diz que não vai matar o Bruce, porque se o Bruce morrer, vai acabar a dor e o sofrimento dele, e ele não quer matar o Batman, mas sim humilhar ele. Então ele pega o Batman, levanta, e em uma das cenas mais clássicas das HQs, o Bane quebra a coluna do Batman, deixando ele paraplégico. O Bane ainda pega o corpo do Batman e leva para o alto de um prédio no centro de Gotham. E lá ele diz que ele foi o único capaz de derrotar o Batman, e que agora ele é o dono de Gotham. Então ele joga o Batman do prédio na rua, deixando ele completamente humilhado. Nesse momento, o Alfred já tinha acordado, e ele pediu ajuda do Robin e do Azrael para salvarem o Batman. Eles se disfarçam de paramédicos e levam o corpo do Bruce para a Batcaverna. Só que o Bruce, ele tá em coma, mas o Alfred vai tratando dele e ele vai se recuperando. Mas agora ele vai ter que ficar em uma cadeira de rodas, já que ele não tem mais o movimento das pernas, né? Eles pedem a ajuda da doutora Chandra, dizendo que o Bruce sofreu um acidente de carro e que levaram ele ali porque se levasse ele para um hospital comum, ia cair na mídia, o que faria as ações das empresas Wayne cair muito.
Ela acaba não acreditando muito, mas ela acaba ajudando ele sim. Com o Batman ferido, o crime em Gotham aumenta drasticamente, e o Robin diz ao Bruce que em Gotham precisa de um Batman, que só a figura dele pode manter a cidade em segurança. O Bruce diz que o Robin tem razão, e ele manda o Azrael assumir o manto do Batman por enquanto, mas ordenando que eles não enfrentassem o Bane. O Robin e o Jean Paul sempre vão ao combate ao crime juntos, onde o Jean Paul se passa pelo Batman. Mas de uns tempos pra cá, o Jean Paul vai ficando cada vez mais agressivo e violento, só que o Robin não aprova nem um pouco isso. Só que o Robin acaba não contando pro Bruce o que o Jean Paul tá fazendo, né? O Jean Paul adiciona no uniforme um tipo de luva, meio que garra, que deixa ele com um visual muito mais ameaçador agora. O Jean Paul desobedece a ordem do Bruce e ele vai enfrentar o Bane. Nessa primeira luta, o Bane sabe que aquele não é o Batman original, mas sim um impostor, só que mesmo assim eles acabam lutando. O Jean Paul diz que ele se preparou para essa luta e que ele vai derrotar o Bane, só que a luta sai meio que empatada no final. Depois dessa luta, o Jean Paul modifica completamente o traje do Batman. Ele fica parecendo com um tipo de armadura, então o Jean Paul, agora preparado, vai atrás do Bane. O Jean Paul encontra o Bane e eles começam um combate, só que o Jean Paul tá no ápice do vigor físico dele e com uma armadura nova, o que dá uma força extra para ele. No meio da luta, o Jean Paul quebra a máscara do Bane, deixando ele sem o veneno, o que por consequência deixa ele mais fraco e com um tipo de abstinência também. Mesmo assim, a luta ainda é muito dura, mas no final o Jean Paul acaba ganhando. Por fim, o Jean Paul luta com tanta violência que parece que ele vai espancar o Bane até a morte, mas tem muita gente observando em volta, e uma dessas pessoas é o Robin, que tá rezando para que o Jean Paul não mate o Bane. No final, o Jean Paul para antes do último golpe e diz que ele não vai matar o Bane, e deixa ele ali no chão humilhado para ser preso. Algum tempo depois, o Robin se encontra com o Jean Paul, e eles têm uma conversa, onde o Robin diz que ainda não gosta do nível de violência do Jean Paul, mas diz que hoje ele fez por merecer usar o uniforme do Batman, sendo o velho ou o novo, assim deixando o Jean Paul atuar como Batman, até a recuperação do Bruce. E esse é o final da história. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e se vocês gostaram deixe o like e se inscrevam no canal para poder me ajudar a fazer mais vídeos como esse. Obrigado por assistir até aqui e falou!